Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês do meu resumo do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shawn Ashore. Não sei se é assim que fala, mas tudo bem. Gente, esse livro é muito fantástico, muito maravilhoso e deu muitas páginas de resumo. Então não vou ler muita coisa. Mas ele diz que a gente precisa já ser feliz desde o início da nossa jornada e não ficar esperando sucesso para ser feliz. E que tudo isso muda quando a gente muda a nossa atitude mental. Então, nós temos que ter uma atitude mental positiva e de gratidão. Aí ele diz, que a TV às vezes traz muita tragédia, muito aspecto negativo e a gente acaba entrando, dentro de uma depressão, dentro de um momento mais de introspecção e que, na verdade, a gente precisa ter mais energia, mais alegria, mais sociabilidade, mais sucesso, mais amizade, mais saúde para a gente ter sucesso no trabalho e na vida. E que então a gente precisa trabalhar nossa neuroplasticidade, rompendo crenças e mitos limitantes. Vindo aqui para a parte de trás, ele dá algumas sugestões de coisas que podem nos ajudar a ser feliz. Então, meditar, praticar o nosso pleno potencial, trabalhar com organização. Então, se a gente anota coisas nos calendários, planeja, tudo isso acaba dando muito certo. Pegar sol, exercitar, não comprar coisas e sim experiências. Então, tudo isso ele dá aqui de sugestões, Então, vou deixar aqui a tela um pouquinho. Depois eu faço fotos e coloco nos stories. Então, se vocês quiserem, vocês podem lá baixar as fotos também ou podem fazer prints aqui da tela. E ele diz que a nossa atitude mental é tão positiva que por isso que os placebos funcionam. E que a gente precisa dedicar pelo menos um pouquinho do nosso tempo para aprender alguma coisa nova todo dia. Lembrem-se das habilidades relevantes e não das que você ainda não possui. Voltando aqui mais um pouquinho, ele diz que a prática leva à perfeição. Então, que tudo que a gente pratica um pouco por dia, a gente tende a ter perfeição. Então, que a gente deve praticar a felicidade. Que sorte a gente que faz. Então, ele dá uma sugestão que eu tenho adotado e que tem sido super legal, que é realizar uma lista de tarefas ou lista de coisas que foram positivas durante o dia. Então, você pode ir anotando durante o dia ou anotando à noite, como eu faço. Aí ele tem aqui algumas perguntas para você fazer todas as segundas-feiras. E ele fala um pouco sobre o efeito Tetris, que às vezes a gente fica com um olhar muito fixado e a gente começa a ver muito aquela coisa. Então, quando a gente jogava muito Tetris, e eu vejo que também acontecia quando eu jogava muito Candy Crush, às vezes, quando a gente fechava os olhos, a gente continuava vendo, as bolinhas, os quadradinhos e tudo mais. E ele diz que isso acontece na nossa vida. Quando a gente pensa muito no negativo, a gente vê negativo em tudo. E que quando a gente vê positivo, a gente acaba vendo positivo em tudo. Então, pratique felicidade, gratidão e otimismo. Então, ele tem aqui dizendo que crises são catalisadoras de criatividade. Ainda tem mais. Deixa eu virar aqui. Eu falei que é bastante coisa. E aí ele vai falando também do círculo do Zorro, onde a gente parte de uma meta menor para as metas maiores. Então, a gente vai fazendo uma meta atingível, depois a gente vai passando para outras. Quanto mais você se sente no controle, menos estresse, menos conflito. E ele dá, dizendo quando a gente começa a dirigir e depois quando a gente dirige já sem pensar muito. Ele fala sobre a técnica do Kaizen, que são pequenas melhorias contínuas, e ele fala sempre dos hábitos, que os hábitos são inconscientes e acabam sendo automáticos depois que eles são enraizados no nosso dia a dia. E aí ele dá também a dica de 20 segundos, então a gente remove as distrações para facilitar o acesso à meta. Então, se a gente tem, por exemplo, a meta de fazer exercício pela manhã, ele dá a sugestão de dormir com a roupa de ginástica, porque quando a gente acordar, a gente já vai estar pronto. E aí é só calçar o sapato e ir. E tudo que a gente gasta menos energia, a gente faz com esse hábito, crie realmente um hábito, Vire um hábito na nossa vida. Aí ele diz pra gente nunca soltar a nossa rede social de apoio, que as pessoas fazem a nossa vida ser mais feliz, que duas cabeças pensam melhor do que uma, então ter bons relacionamentos no trabalho, bons relacionamentos na vida. Ele dá aqui também algumas outras sugestões para a gente escutar de forma ativa, para trabalhar o efeito rapport, para sempre sorrir,
Para começar o dia elogiando um colega de trabalho, um amigo ou alguém da nossa família. E contagiar o vírus da alegria e da felicidade. E aí ele dá também uma sugestão de fingir até que tudo seja verdade. Então essas daqui foram as minhas leituras e minha sugestão fica aí para vocês de ler O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é super bacana e eu amei demais.